é nunca minimizar, assim, a importância desse cuidado, né? Porque, principalmente no trabalho que a gente tem, a gente o tempo todo é muito pressionado, assim, né? Pressionado por entrega, pressionado pelos clientes. Então, assim, a gente tá o tempo todo preocupado com produtividade, com entrega, com a satisfação do cliente. E aí, nessa rotina, às vezes é muito fácil a gente despriorizar essas coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o seu podcast que é o radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito delicado para as empresas, que são os pedidos de desligamento, seja um desligamento voluntário ou um desligamento involuntário. As pesquisas mostram que esse indicador de turnover, ele cresceu muito no último ano, gerando uma alta rotatividade de profissionais no mercado e que tem impactos significativos também para a cultura e para a produtividade dos times. E aí, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente trouxe pessoas aqui dentro da DTI mesmo. Então, é um episódio dentro de casa. Tá aqui comigo a Fê Camargos, que é a nossa head de pessoas, a Ângela Duarte, que é head de operações aqui na DTI, e quem me ajuda aqui na condução, vocês já estão acostumados, é a Marcela, que é head de marketing. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão hoje? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Tudo bem, gente? Prazer. Bom estar de novo aqui com vocês. Então, pra gente começar, quero já a gente tocar na principal ferida, que de fato é esse indicador de turnover. Tem uma pesquisa recente da Robert Half que diz que 56% dos profissionais trocaram de emprego no último ano. O que pra mim é um indicador muito alto e que eu fiquei até um pouco assustado com esse número, porque é mais do que metade das pessoas e dos profissionais. Isso focando no mercado brasileiro. Pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria fazer duas perguntas. E aí, como a Ângela é de operações, eu quero fazer a primeira pra ela, porque isso tem um impacto grande na produtividade. Nos seus times, especificamente, você tem sentido essa mudança, essa nova realidade do trabalho, se a gente pode dizer dessa forma? Olha, ainda bem que não nessa proporção, né, assim. Mas, de fato, a gente tem sentido, assim, um pouco de uma mudança recente, né? A gente tem sentido que o mercado tem aquecido um pouco. Acho que, principalmente, assim, alguns perfis, né, e algumas qualificações específicas, a gente vê que IA é um tema que tem sido bastante demandado e, assim, essa procura costuma preocupar a gente, né? Então, vamos ver como que vai se comportar aí nos próximos meses, mas a gente tem sentido, sim, que tem mudado um pouco o perfil e que tem aquecido de novo o mercado, né? A gente aqui na DTI, até trazendo um pouquinho da nossa realidade, o nosso turnover, ainda bem, ele é bem baixinho, né? Tá lá na casa dos 4, 5%. Espero que continue assim. Não é? Vai continuar. Mas aí agora, né, perguntando até um pouco pra Fê aí, com esse foco de pessoas, e pra todo mundo também, o que vocês acham que mudou no mercado, não nesse último ano, né, mas o que vem mudando no mercado pra que esse número de turnover, esse indicador crescesse tanto? Eu acho que uma resposta possível, né? Eu acredito que tem muitas variáveis, né, influenciando esse movimento, mas uma resposta possível, eu acho que tem muito a ver com a forma que os profissionais eles estão enxergando a carreira atualmente, né? Eu acho que esse é o ponto, talvez, que sofreu mais alteração, assim, né? De alguns anos pra trás, pra cá. Eu acho que a forma com que as pessoas enxergam a carreira está menos vinculada à própria empresa e realmente mais voltada pra sua própria trilha de aprendizado e desenvolvimento. Eu acho que o vínculo com a empresa, sim, ele fica mais fácil mesmo, né? De ser dissolvido, assim, uma vez que o foco tem sido a sua própria trajetória, os desafios que você quer ter e com, né, uma grande oferta aí de oportunidades, fica mais simples mesmo, né, de fazer essa troca, de fazer essa mudança, né? Eu acho que isso é um dos motivos que influencia, assim, nesse novo olhar, assim, pra carreira, né? Eu tava vendo também, até numa dessas fontes que a gente consultou, a questão do aquecimento um pouquinho do mercado de trabalho, que às vezes a gente pode até achar que não tá tão tranquilo, mas a gente tá tendo uma queda, né, do desemprego, e até uma certa tendência aos jovens procurarem ser empreendedores, assim, que eu acho que é uma coisa interessante, assim, de uma coisa que tá sendo mais divulgada, né? Você tem sentido essa diferença de geração, assim, vocês têm sentido em idades dos profissionais internamente, o tipo de coisa que eles estão procurando aqui? Eu acho que tem uma mudança, assim, eu que
faço parte da geração anterior aí, né? Nossa, Já comecei um pouquinho mais de tempo, né? Dá pra perceber que, assim, o que as pessoas buscavam há um tempo atrás, sei lá, quando eu iniciei, assim, é um pouco diferente do que as pessoas buscam hoje. Então, acho que, assim, esses motivadores intrínsecos e extrínsecos, eles têm mudado, né? A gente vê muito mais o pessoal conectado com propósito também, com o que faz sentido, assim, pro que acredita, né? Pro que acredita, assim, não só como trabalho, mas como forma de vida mesmo. Talvez por isso o empreendedorismo tenha crescido, né, também, porque aí as pessoas buscam algo em que elas possam imprimir a sua identidade, imprimir o que elas acreditam mais, né? Talvez essa mudança também tenha refletido aí ao longo desses últimos anos, né? Acho que as formas que as pessoas elas enxergam o que é um risco, antigamente era muito diferente, né? Acho que a questão da estabilidade era algo extremamente valoroso. Não que eu não ache que hoje em dia as pessoas não se preocupem em estar estáveis, mas a forma com que elas enxergam o risco é um pouco diferente, assim, né? na geração dos nossos pais, se mudar de emprego era até meio mal falado. Era algo muito grandioso, né? Hoje em dia é algo literalmente comum, assim. Quanto tempo você tem de DTI, Ângela? Tenho quase 8 anos. Né? Eu Vou fazer também. 5. Marcel? Eu tenho quase 8 também. Então assim, a gente tá aqui tem bastante tempo, né? E aí, entrando nesse assunto e conectando um pouco com o que vocês acabaram de falar, vocês acham que existe uma mudança de prioridade mesmo? Algumas pessoas falam sobre uma crise de lealdade em relação ao trabalho, à empresa, que é um pouco do que a Fê falou, mas também tem uma mudança do conceito de carreira, né? Foi um pouco por isso que eu perguntei quantos anos que a gente tem aqui de empresa. Porque, pra mim, ter muito tempo da empresa é algo significativo, é algo importante. Mas para algumas pessoas, não, né? Às vezes elas ficam ali um ano, elas sentem que elas já aproveitaram o que elas tinham pra aproveitar, e aí elas vão buscar novos desafios. E aí, isso tem a ver um pouco com estabilidade também, porque o conceito de estabilidade, ele pode mudar de pessoa para pessoa. Mas assim, né? O que vocês acham? Existe essa mudança desse conceito de carreira, do que é uma carreira? Se eu tenho que ter algum tipo de lealdade com a empresa, ou a lealdade é mais comigo do que com a empresa? Eu fico pensando que talvez não seja literalmente uma questão da geração em relação a ter ou não ter lealdade, mas eu acho que talvez o foco da lealdade realmente ele é mais direcionado para a sua própria trajetória do que para a empresa. E aí eu fiquei pensando um pouquinho também, né, nas nossas experiências pessoais, assim, de estarmos aqui há mais tempo. Eu acho que um ponto importante é que a gente conseguiu enxergar dentro, né, do nosso contexto, maneiras de se desenvolver ao longo desses anos, assim. Fico pensando que hoje em dia existe sim uma maior ansiedade em relação a isso. E para aqueles que conseguem ter um pouco mais, né, de calma mesmo no coração, né, para poder conseguir enxergar as oportunidades que vão surgindo com o tempo, o próprio mercado vai trazendo essas oportunidades, a empresa vai respondendo, conseguem, né, ter ali uma estabilidade maior dentro de uma mesma empresa. Mas eu acho que é uma via de mão dupla, né, do próprio colaborador ter essa visão de conseguir enxergar, assim, possíveis trilhas de desenvolvimento dentro de uma mesma empresa, o que é possível de acontecer, e da própria empresa também estar buscando deixar isso claro e transparente, assim, para os colaboradores. Então, acredito que tem um pouquinho disso também. Um pouco de alinhamento de expectativa, né, entre o indivíduo e a empresa, né, para onde a gente As pessoas querem se desenvolver, elas querem crescer, elas querem desafios, só que elas estão querendo isso cada vez mais rápido. Nem sempre, né, a gente consegue, né, a empresa e o mercado consegue oferecer novas oportunidades de uma maneira tão rápida, assim, como tem se esperado, mas acredito que é possível, né, dentro de um mesmo local, dentro de um mesmo contexto, de uma mesma empresa, né? Você passar ali por, às vezes, funções diferentes, desafios ou projetos diferentes que vão te trazer desafios novos mesmo, que vão te desenvolver, assim, na medida do possível. Pegando um pouquinho desse gancho, o que, na sua visão, é importante uma empresa fazer para que essa relação com os seus colaboradores seja muito transparente e que ele consiga ter um horizonte à frente e, de repente, optar por ficar, né? Que é o que a gente espera, né? Porque realmente o custo de uma perda para o mercado é muito grande, né? A gente sempre volta na liderança, né? Eu acho que tem a ver com o diálogo mesmo, né? O diálogo transparente da liderança com o time, né? Eu acho que isso evita a maior parte dos problemas, inclusive esse, né? Porque quando as pessoas, elas se
sentem ali desamparadas ou ficam no escuro, elas acabam tomando as próprias decisões e às vezes até com oportunidades ali que tava ali na esquina, esperando ali alguma coisinha ali, algum detalhe para poder ser formalizado e às vezes por uma falta de diálogo, né, uma falta de transparência, as decisões são tomadas, né? Então acredito que a transparência tem a ver com o diálogo mesmo, com as conversas sinceras, né? E às vezes até de dizer, olha, realmente não tem visibilidade agora, né, mas tem trabalhado, enfim, né, a empresa está trabalhando ou algo do tipo, para mostrar as oportunidades que podem surgir aí pela frente. Mas acho que a comunicação, ela é sempre aliada nesse momento. Até complementando, assim, eu concordo com o que a Fernanda disse. E, assim, acho que quando eu sou formada em engenharia, né? Então, assim, numa faculdade de engenharia, você não aprende a lidar com pessoas. E quando eu comecei a ir por esse caminho de gestão, talvez tenha sido o maior desafio, porque a gente tem uma tendência de olhar o mundo e as pessoas sob a nossa ótica, né? Então, assim, como eu faria, como eu acho que deveria ser, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar mais com pessoas, eu fui vendo que não é bem por aí, né? Cada pessoa, ela tem a sua forma de contribuir e isso é rico também, né? Então, assim, conseguir ajustar esse diálogo, essa comunicação para entender como que cada pessoa contribui mais ali no time, né? Ter esse espaço, assim, de confiança, né? Para as pessoas também trazerem os pontos e a gente conseguir ir dando um direcionamento melhor e ajudando a criar essa trajetória dentro da empresa. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, assim, até nessa questão da lealdade que o Samuel falou antes, né? Aí, só puxando a sardinha aqui pra gente, né, que tá no ambiente de DTI, assim, eu acho que uma das coisas mais legais de estar dentro de uma empresa como a DTI é ter esse fator segurança psicológica, né, como uma das prioridades e a gente conseguir ouvir da pessoa muito também, né, porque nem sempre o gestor, ele tem capacidade de entender as entrelinhas individuais de cada um e quais são as suas expectativas, né? Então, assim, eu acho que aí a gente volta um pouquinho para os princípios meio bem básicos de ouvir o outro e fazer perguntas e ter espaço para escutar também, ajudar a gente a construir uma trajetória junto com o indivíduo, né. E aí, falando um pouquinho desse ponto de escutar cada pessoa e um pouco do que a Fê trouxe, que você acabou de falar também de trajetória, aqui na DTI a gente fala muito sobre plano de carreira, né? Ou trajetória de carreira, como a gente costuma falar mais aqui. O quão vocês acham que isso foi importante para vocês? Se vocês consideram ter um plano de carreira mais bem formatado, e o qual vocês acham que isso é importante para os nossos times, para as pessoas hoje. Porque, assim, falando um pouco de mim, assim, na minha cabeça eu nunca tive um plano de carreira, tipo, eu tenho que seguir. Eu sempre fui aquela pessoa que ia fazendo as minhas atividades, o negócio às vezes dá certo, às vezes não dá, mas aí você vai crescendo. Eu nunca tive muito você tem que fazer isso, aí você vai ser pleno, aí você faz isso, você vai ser sênior, aí depois você vai virar gerente. Então, assim, eu acho que algumas pessoas precisam de algo mais bem formatado, enquanto outras conseguem navegar um pouco mais talvez num formato mais desestruturado e se dar bem melhor desse jeito, né? Mas o que vocês acham sobre isso? Olha, falando pessoalmente, assim, pra mim também nunca foi uma necessidade muito grande ter algo muito prescrito, assim, tem que fazer um checklist aqui pra eu alcançar tal cargo ou algo do tipo. Assim, grande parte da minha trajetória profissional foi aqui na DTI, então fui formada aqui dentro também. Aqui na DTI a gente trabalha com trajetórias que é, de fato, um plano de carreira muito mais flexível. Mas acho que o interessante daqui é que a gente consegue, dentro desse plano de carreira, ter a flexibilidade de, caso a gente encontre no nosso time pessoas que a gente percebe que demandam de mais estrutura e de mais prescrição, né, que elas precisam mesmo, né, de uma segurança maior, de uma estabilidade maior, de um plano mais definido para o seu crescimento, a gente consegue adaptar. Obviamente, né, a gente considera que o ágil ainda, né, então a gente entende que a gente não consegue garantir o que vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos, né? Acho que a pandemia lá atrás foi algo muito claro, assim, que deixou isso muito escancarado para todo mundo. Mas a gente consegue, sim, fazer alguns planos, né? De 3, 6 meses, até no próximo ano mesmo, assim, para que a pessoa consiga enxergar melhor ali quais são os passos que ela precisa fazer para ela poder crescer, assim. Mas eu, particularmente, não me apego muito a essas nomenclaturas do RH mais tradicional mesmo, não, né? De júnior, pleno, sênior, enfim. A gente sabe que no mercado se trabalha com esses nomes. A gente, às vezes, até usa aqui para poder se comunicar também, né? Enfim, com os nossos clientes e tudo mais. Mas a gente tem zero apego, assim, né? Acho que todo mundo deve compartilhar, assim, mas a gente tem zero apego a essas nomenclaturas, porque, no fim das contas,
são só nomenclaturas, né? E a gente precisa de colaboradores que conseguem resolver ali os problemas que vão surgindo naquele contexto, né? Aí não tem conhecimento, não tem experiência, enfim, a gente vai usar do time mesmo para que isso aconteça. Eu também segui mais por essa linha, assim, né? Eu também nunca tive nada muito estruturado, não. Mesmo em experiências anteriores, assim, né? Eu não tinha algo muito estruturado. Eu acho que parte, né, do desafio como profissional hoje é a gente fala disso no agilismo, né? Da capacidade de se adaptar às mudanças, mas eu acho que mais do que nunca, os profissionais também, assim, os melhores profissionais são aqueles que vão conseguir se adaptar rapidamente. A gente vê, assim, no último ano, quanta coisa aconteceu, assim, eu não consigo No último dia, né? Se a gente pegar os últimos 5 anos, cada ano foi uma história, né? Assim, então, tipo, a gente viveu muitas coisas e a gente tem vivido uma mudança muito rápida. Então, acho que a maior vantagem talvez seja realmente conseguir ler o cenário, uma grande habilidade vai ser conseguir ler o cenário, né? Entender para onde que o mundo está caminhando e a gente conseguir se adaptar e responder a essas mudanças, né? Eu acho que talvez também é o momento, assim, eu acho que talvez algumas pessoas que estão começando, às vezes elas precisam de um direcionamento maior, porque elas estão ali, assim, acabaram de, às vezes, vir da faculdade, acabaram de entrar no mercado de trabalho, então, assim, é muita informação, é muita coisa. E nesse cenário que a gente vive, que é tão turbulento, assim, que é tanta coisa acontecendo, realmente cair nisso aqui é um desafio muito grande. Então, às vezes, precisa de um direcionamento maior e com o tempo eu acho que a própria pessoa vai conseguindo se adaptar, vai conseguindo entender e vai conseguindo andar sozinha e até direcionar outras pessoas também, né? Mas eu acho que também o profissional, ele acaba se modelando ao lugar que é melhor para ele. Por exemplo, eu tive algumas experiências anteriores em empresas mais tradicionais e desde no início da minha carreira eu identifiquei quais eram as minhas alavancas de carreira, assim, que não estavam relacionadas necessariamente a cargo e salário, estavam relacionadas a qualidade de vida, conhecimento técnico funcional, que eu acho que é até um teste, assim, que se faz, que era tipo, eu preciso estar aprendendo, eu preciso estar assim, e aí você se encaixa no lugar onde você acha que tem mais a ver. Percebo isso muito também no meu time. Claramente você vê quem tá mais procurando novos conhecimentos o tempo todo, quem tá preocupado com realmente algum salto ali hierárquico, por assim dizer, ou quem tá preocupado com outro tipo de questão, né? De conciliar a vida pessoal com o profissional, enfim. Eu acho que faz parte do papel do gestor um pouquinho olhar para esse indivíduo também, né? E aí, agora indo pro lado mais da retenção, de que a gente faz para conseguir reter os talentos dentro da empresa, porque tem um outro dado também que eu fiquei bem assustado, que eu já sabia que era alto, mas eu não imaginava que era tão alto assim, que é o custo de substituição de um colaborador, que ele varia entre 50% a 200% do salário anual. Custos diretos e indiretos, né? Então assim, é um custo muito grande, sem contar outros custos que você tem de perda de cultura, perda de produtividade, às vezes perda de engajamento, dependendo de quem é que tá saindo dos times e tal. Então assim, tem outras perdas talvez são marginais, mas que são tão importantes quanto uma perda financeira ali de substituição. Mas aí, falando um pouco mais da estratégia de retenção, porque isso passa a ser uma necessidade estratégica para conseguir manter as pessoas e conseguir manter o bom andamento das atividades, digamos assim. Como que vocês hoje, né, todo mundo aqui é alta gestão dos times, né? Como que vocês enxergam hoje essas práticas de retenção, digamos assim, como um investimento estratégico e não só, tipo assim, eu preciso manter as pessoas aqui dentro. Como que esse assunto é tratado aqui dentro dos times de vocês, né? Sim. É engraçado, porque quando a gente fala, assim, de prática de retenção, às vezes pode soar até muito maquiavélico, assim, né? Como que eu vou fazer uma manipulação ou algo do tipo, né? E assim, na verdade, é óbvio, né? A gente está dentro de uma estrutura, de uma empresa, de uma instituição. A gente tem, sim, os nossos objetivos mais práticos mesmos, né? Então, enfim, a gente busca, assim, uma eficiência, uma sustentabilidade financeira, né? Eu acho que isso é super importante. Mas eu acho que a cultura que a gente tem aqui dentro da DTI, ela deixa claro também um propósito do vínculo, assim, da conexão que a gente gostaria de criar dentro da DTI entre os nossos colaboradores, né? Porque, no final das contas, somos todas pessoas que queremos estar em um ambiente saudável e gostoso de se trabalhar. Então, eu acho que acaba ficando mais fácil, assim, por conta disso. Mas eu
acho que um ponto que acaba sendo positivo para essa retenção é o próprio vínculo que a gente incentiva aqui dentro, da gente realmente se conhecer enquanto pessoa, da gente se conectar, né, com os nossos líderes, com os nossos pares, da gente realmente conhecê-los. Eu acho que essa conexão, esse vínculo, faz com que a gente tenha muita transparência. Ele permite, na verdade, a transparência, o que facilita o que a gente tinha falado lá atrás, que é a parte do diálogo aberto, da sinceridade mesmo, né, da liderança ser transparente, de mostrar os caminhos possíveis ou não. Porque pode sim, em algum momento, a gente chegar ali num lugar de que a pessoa tá sendo super sincera e ela tá querendo uma trajetória totalmente diferente, que não vai ser possível aqui mesmo. E se for esse o caso, né, enfim, que ela siga mesmo a trajetória dela, né? Só que muitas vezes a gente vê que não é isso, é que realmente tem como, né, a gente se adaptar, ou enfim, ter algum tipo de flexibilidade, ou esperar alguma oportunidade que tá prestes a acontecer. E aí eu acho que nesses casos, o diálogo e a comunicação aberta funciona, mas pro diálogo poder acontecer, o vínculo, ele é essencial, assim, né? Então, se a gente realmente tem práticas que fomentam essa conexão real, essa conexão sincera entre os colaboradores, já é mais do que meio caminho andado, assim, pro diálogo acontecer, né? Eu quero mudar um pouquinho a pergunta pra Ângela. Eu vou colocar ela no fogo aqui, porque é um negócio que você falou e que eu tava pensando enquanto você tava respondendo, que é essa questão do vínculo. Hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre o formato de trabalho presencial, híbrido e remoto. Não só aqui na DTI, mas no mercado como um todo, assim, acho que é algo que vem sendo discutido aí no último ano muito forte. Você acha que esses formatos de trabalho menos presenciais, digamos assim, eles atrapalham talvez seja muito forte, mas eles impactam essa questão do vínculo e que talvez isso esteja um pouco relacionado com a questão da alta rotatividade que a gente tem? Ele me pôs no fogo Ele te mesmo, colocou. né? Assim, trouxe um tema bem polêmico. Como eu sou mais old school, eu não tenho grandes problemas com presencial, né? Então, comecei, trabalhei boa parte da minha vida, assim, inclusive eu achava, assim, que trabalhar em casa, pra mim, era uma coisa que não funcionava, até que não tivemos opção, né? O remoto nem era uma opção antigamente. Nem era uma opção, exatamente. E aí, assim, né, a gente foi forçado a esse movimento. Então, eu acho que os seres humanos somos seres de hábitos, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar em casa e aí mudar isso virou outro desafio, né? Então, eu honestamente, assim, hoje eu acredito que existe o melhor dos dois mundos aí. Eu acho que existem prós e contras de cada um deles. Eu acho que talvez, assim, como indivíduo, de fato, o trabalho remoto é muito bom. Assim, trouxe, e a gente falando aí dessa questão de propósito, da mudança da geração Z, trouxe aspectos, assim, de qualidade de vida. Eu mesma, assim, comecei na academia, agora eu tô mais disciplinada até com algumas coisas que antes, assim, era um desafio mesmo encaixar na rotina. Mas, por outro lado, eu acho que o trabalho presencial, ele traz elementos de conectividade que, assim, eu não consegui ver isso se desenvolver tão bem no remoto, honestamente. Então, assim, eu acho que aquela coisa de você ver a pessoa ali, assim, até a linguagem corporal, né? Você percebe. Isso, pra mim, quando a gente foi pro remoto, assim, talvez tenha sido o maior desafio, porque às vezes eu chegava e via assim, falava, cara, eu acho que essa pessoa não tá muito bem ali, só de ver, e isso a gente perdeu completamente. Então, assim, é muito mais difícil você captar, assim, que a pessoa não tá bem pelo tom da voz, entende? Assim, no remoto isso é muito mais difícil. Então, acho que, assim, hoje eu vejo o híbrido como uma boa oportunidade da gente aproveitar, assim, os dois lados, o melhor dos dois mundos, assim, né? De trazer, assim, eu acho que quando a gente tá no presencial, isso alavanca muito, assim, a troca de conhecimento, né? Assim, você tá ali, você tá vendo que um colega tá com algum desafio, você senta ali 5 minutos, às vezes você resolve sem precisar marcar uma agenda para isso, né? Então, acho que traz elementos que são bem importantes, assim, como time, mas manter ali a parte, né, de dar essa liberdade, essa flexibilidade, também acho que atende outra perspectiva aí, que é de manter esses aspectos de qualidade de vida também, né? De dar mais flexibilidade. Então, acho que, assim, a forma como algumas, talvez, assim, né? A gente não sabe o caminho certo, né? A gente, é fácil, engenheiro de obra pronta, né? É fácil olhar e falar, tomamos o caminho errado, mas saber o que vai trazer menos impacto para talvez trabalhar essa estratégia, para talvez como que a gente colhe o melhor dos dois mundos aí, eu acho que é um grande desafio, e talvez a forma como isso foi acontecendo aí ao longo do tempo, talvez sim, tenha prejudicado um pouco, porque a gente não quer perder o que a gente já tem, né? E aí até a gente se readaptar, a gente, né, se aprender a trabalhar por exemplo, né,
no presencial de novo, eu acho que leva um certo tempo, tem uma certa resistência, né? E talvez isso sim tenha provocado um pouco essa mudança de comportamento, essa reação aí, talvez, das pessoas, né? Eu queria usar um pouco a licença poética de co-host e fazer uma disrupção. Devolver a pergunta pro Samuel. Muito bom, Colocar ele no fogo Colocar também. o Samuel no fogo, até porque o Samuel é um líder da DTI que mora em São Paulo e a nossa base principal está em Belo Horizonte, embora tenhamos várias pessoas lá. Como é que é, Samuel? Não vou me responder. Ó, o que eu acho, eu também sou a pessoa que sou do presencial, assim, apesar, né, a gente não ter o escritório em São Paulo com a galera toda que a gente tem aqui e tal, mas pra mim, o presencial, ele não tá muito relacionado, necessariamente a gente fala muito de produtividade, mas o presencial pra mim não tá relacionado com produtividade. Às vezes, inclusive, eu acho que estando em casa eu consigo ser mais produtivo do que às vezes estando no escritório, mas é muito sobre essa parte de conectividade, de você sentir parte de algo que é maior do que só a sua mesa dentro da sua casa, o seu computador. Não, piada interna, né, gente? Assim, de você sair pra almoçar com as pessoas, de você ir tomar um café com alguém. Então, assim, pra mim, que aí entra um pouco, talvez, essa questão que a gente falou no início da lealdade, desse tipo de conceito, que é, eu preciso me sentir parte de algo que é um pouco maior do que eu, assim, sabe? Por mais que eu vou me priorizar, eu vou querer minha qualidade de vida e tal. E pra mim, o presencial é um pouco sobre isso, assim. De eu conseguir olhar e falar assim, cara, eu sou parte disso daqui, eu faço isso daqui movimentar igual todo mundo aqui faz. E você vê, eu fico lá no nosso escritório de São Paulo vendo as outras pessoas das outras empresas trabalhando, interagindo, e isso eu fico satisfeito com isso, sabe? Mas eu também concordo com a Ângela que eu acho que o remoto, ele traz alguns outros benefícios que o presencial não dá, de você conseguir fazer outras coisas, você ter menos tempo de trânsito e de locomoção. Então, sim, eu gosto muito do presencial, mas eu consigo entender que, pra mim, hoje, o que vai funcionar muito bem é esse trabalho mais híbrido, porque eu consigo tirar o bom dos dois lados, né? Tem uma frase que eu gosto assim, né? O todo é maior que a soma das partes, né? Eu acho que o presencial, ele traz isso, assim, também, né? Essa interação, não vou nem falar sobre presencial, assim, pra não polemizar, mas, assim, essa interação, assim, ela traz um pouco isso. Eu acho que quando a gente tá, cada um na sua casa, cara, a gente tem pessoas excelentes que conseguem fazer um trabalho excelente. Mas quando a gente coloca essas pessoas ali no mesmo ambiente e estimula essa interação, essa troca, até a fricção que existe ali, isso dali traz um resultado que pode ser muito melhor, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que o todo é maior que a soma das partes, sabe? Só fazendo um último comentário aqui sobre esse assunto, é que recentemente a gente tá estudando muito sobre isso aqui dentro da DTI mesmo, né? E tem um conceito que é o de conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que você nem sabe que você tem, que ele é muito difícil de ser transmitido à distância, assim, né? Porque às vezes você realmente precisa ver o que a pessoa está fazendo pra poder realmente aprender ali, né? Então, existe conhecimento, né, mais óbvio e claro ali que você tranquilamente consegue passar, né, numa chamada, enfim, numa ligação de vídeo ou algo do tipo. Mas tem também esse conhecimento que faz parte da cultura, que ele é o diferencial das empresas, assim, né? Porque, né, vamos pensar, desenvolver software, várias empresas desenvolvem. Mas tem um diferencial que faz parte da cultura que é preciso levar em conta, assim, e ele é mais difícil, não é que ele é impossível, mas ele é mais difícil de ser transmitido à distância. Então é mais fácil mesmo quando você tá sentado mesmo do lado da pessoa, vendo ali o que ela tá fazendo, e aí às vezes ela faz algo que ela nem ia te falar que ela fez, porque é tão natural ali, né? Até às vezes o jeito que ela tá fazendo algo, né? A forma que ela responde alguma coisa, enfim. Tem muito desse conhecimento tácito que precisa do nosso corpo ali, tá em jogo mesmo, né? Eu pensando aqui dentro da psicologia, a gente fala muito do corpo também, né? Então, tem o seu ganho nesse sentido, né? E é óbvio, né? Vão ter situações em que as pessoas vão estar em outros locais, morando fora mesmo. E aí a gente vai precisar mesmo ter mais atenção e mais intenção na hora de compartilhar isso pra poder diminuir, assim, a perda que a gente tem em relação a essa distância física. E hoje eu acho que a gente fala muito sobre qualidade de vida, que é de fato muito importante, mas pra mim, acho que parte da qualidade de vida do ser humano é essa capacidade de estabelecer conexão. E eu acho, assim, hoje estabelecer a conexão no remoto é fácil. O difícil é você manter essa conexão e dar uma profundidade na conexão, que eu acho que aí, de fato, é muito difícil, assim. A gente precisa estar ali, se ver,
comer, se abraçar e conversar. Sair pra almoçar. Sair pra almoçar, sair ter o happy hour. Isso gera conexão de alguma forma, né? Mas aí, saindo agora da parte filosófica que a gente entrou e caindo um pouco mais pra realidade. Com essa rotatividade, a gente tem impacto de cultura. E a gente tem impacto de produtividade também. Mas hoje, qual que é o maior impacto que vocês sentem nos times lá quando tem uma rotatividade um pouco mais alta? Às vezes a gente tem momento que tem uma rotatividade mais alta, hoje um pouco mais baixa, mas o que vocês acham que impacta mais nessas rotatividades? Olha, eu acho que um dos elementos que a gente perde muito é conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, né? Toda vez que a gente coloca uma pessoa, isso talvez até parte desses custos aí, né? A gente tem um trabalho ali de formar, de dar contexto, né? A pessoa ganhar, até com os clientes, né? De ganhar a confiança mesmo dos clientes ali, né? Então, isso daí é algo muito difícil de construir, né? Assim, e outra coisa, eu acho que é o impacto que às vezes isso gera no próprio time, né? Então, assim, toda vez que a gente tem, às vezes, um desligamento, né? Uma mudança, assim, isso acaba porque muitas vezes, assim, tem pessoas que às vezes tem uma referência ali pro time. Então, essa perda, assim, tem um significado muito forte e é difícil da gente trabalhar ali nas pessoas. Assim, a gente até entende, né, ao longo do tempo que essas mudanças, elas são naturais, né? Mas é inevitável a gente conseguir tirar o peso que isso traz ali muitas vezes no time quando acontece, né? Eu acho que esses dois pontos, assim, eu diria que são os mais relevantes, assim, a perda de conhecimento que a gente tem e esse impacto no restante do time, no moral do time ali, né? Eu queria até adicionar uma pergunta, Ângela, no sentido de que, assim, é inevitável que em algum momento a gente vai perder pessoas, não tem jeito. E o que você tem buscado e o que você tem aprendido ao longo desse processo de ter perdido pessoas e o que você tem implementado nos seus times para poder trabalhar melhor esse assunto? Eu acho que parte, assim, é nunca minimizar, assim, a importância desse cuidado, né? Porque, principalmente no trabalho que a gente tem, a gente o tempo todo é muito pressionado, assim, né? Pressionado por entrega, pressionado pelos clientes. Então, assim, a gente tá o tempo todo preocupado com produtividade, com entrega, com a satisfação do cliente. E aí, nessa rotina, às vezes é muito fácil a gente despriorizar essas coisas, assim, desse cuidado, né? De, às vezes, manter feedback que as pessoas precisam, de fazer uma one-on-one para conseguir ir criando essa conexão, esse vínculo, de realmente abrir esse espaço, assim, de cuidado. Então, assim, é meio óbvio, né? Assim, mas eu acho que é um ponto que sempre que algo surge, uma crise, não sei o que, a gente foca muito ali no incêndio e às vezes a gente não é nem intencional, acho que não é nem por maldade, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas é muito fácil a gente, às vezes, descolar um pouquinho, né, dessa importância. Então, reforçar isso daí eu acho que é muito importante e também minimizar, assim, logo que eu entrei na DTI, né, teve um Mission Command e eu lembro que um dos objetivos lá era lutar pela antifragilidade, né? Assim, acho que até a forma como foi escrita é muito bonita, assim, então ficou marcado da minha mente, assim. Os outros 3 eu não lembro, mas esse ficou gravado. E eu acho que isso, assim, a gente trabalhar isso também é difícil, né? Mas a gente trabalhar isso, assim, eu lembro que quando eu entrei, falava muito da cultura do herói, né? Então, a gente trabalhar isso também, até para permitir que as pessoas consigam evoluir, que elas consigam... Às vezes, ela não precisa mudar de empresa, às vezes, ela precisa mudar de projeto, ela precisa mudar de time, de cliente e tal. E isso já satisfaz essa ansiedade, assim, essa busca por novos desafios, né? Então, assim, criar isso dentro do time, né? De não deixar o time tão frágil, tão dependente de uma pessoa, eu acho que é importante. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu lembro que teve um professor que falou que um líder, ele forma as pessoas para sua ausência, algo assim. E eu acho que é isso, né? Tirar essa dependência, ajudar as pessoas, às vezes, a tirar essa dependência para ela conseguir trilhar outros caminhos dentro da própria empresa, eu acho que faz muito sentido também. Eu acho que contribui muito para manter, né? Para conseguir ajudar as pessoas a continuarem aqui, mas dentro de novos desafios, dentro de novas perspectivas também. Agora, pra gente terminar o episódio, eu quero dar uma pergunta difícil pra Fê. Vixe. O que você acha com o viés de pessoas? O que você acha que é importante, que as empresas precisam adotar ou estratégias que elas precisam criar para que os talentos queiram continuar ali, queiram crescer e queiram fazer parte da empresa e não busquem outras oportunidades? Eu acho que volta um pouquinho no que a gente tinha falado lá atrás, que é de oferecer, primeiro é entender o que esse talento tá buscando. E se a gente for generalizar, né, a gente vai voltar, né, para as questões da flexibilidade, dos desafios, do aprendizado. É porque, assim, tem uma coisa que é muito fácil, que é dinheiro, pagar bem. Não, com certeza. Acho que, assim, tem né, que sair disso. partindo dessa disso, base...
Isso. É só pra que acho que isso é importante falar, só pra também não ficar achando que é só outra coisa. É sim, né? Uma vida só de propósito, né? A gente realmente tem sonhos que precisam ali de investimento. Os investimento boletos financeiro. chegam no fim do mês, né? É sim, não, com certeza. Inclusive, eu acho que esse é um assunto importante, porque sempre quando a gente fala disso, também se fala de que a geração atual não valoriza tanto o salário, né? Assim, mas eu acho que assim, na verdade é uma mudança de visão. Não é só mais o salário que é tão importante assim, né? O salário continua sendo extremamente importante porque ele é o meio pra gente construir aí as nossas vidas, né, pessoais? Então, realmente, temos que partir dessa base. Mas aí eu acho que entra, assim, né, considerando que esse é um assunto que está relativamente ok, né, considerando que a própria empresa já fez aí as suas pesquisas de mercado, né, em relação a como o mercado anda reagindo, assim, em relação aos salários da sua área. Acho que entra essa parte do aprendizado, do desafio, da flexibilidade. Hoje em dia, as pessoas, elas realmente buscam, assim, um local onde elas possam ser elas mesmas, onde elas tenham a flexibilidade de poder, às vezes, sim, ter o trabalho remoto, incluindo dentro, né, da sua trajetória, do seu dia a dia. Acho que a comunicação aberta, né, em relação às oportunidades que a gente já tinha citado também. Então, assim, eu acho que não é nada, assim, né, felizmente ou infelizmente, não é nada de muito diferente, assim, do que a gente já tinha falado aqui, né. Acho que o problema disso é, de fato, executar. Garantir que isso tenha acontecido dentro da empresa como um todo, né. Garantir que as lideranças realmente estão propondo esse diálogo, né. Garantir que as oportunidades estão sendo enxergadas e mostradas, né, pro time. E eu acho que uma linha contrária também, que eu acho que foi um pouco do que talvez muitos de nós aqui tenham vivido isso na DTI, é que quando eu cheguei, a DTI era de um outro tamanho, né, uma outra DTI. Era outra realidade. Era outra realidade. E coube a mim também confiar em enxergar as oportunidades que eu mesma poderia ajudar a criar ali, né. Então, obviamente, né, um esforço mútuo, assim, da empresa como um todo, né, se a gente for pensar na instituição, assim, como um todo, mas do próprio colaborador também enxergar ali oportunidades que ele mesmo vai poder cavar, assim, de certa maneira, né, e de, olha, tô vendo aqui que esse aqui é um problema que talvez a gente possa começar a resolver, a trabalhar nele, enfim. Então, de criar suas próprias oportunidades. Obviamente, não é um trabalho sozinho ali, né, tem que ser em parceria mesmo com o time, com as suas lideranças, com a empresa como um todo, mas eu acho que é um caminho possível também. É porque acho que o negócio legal que você falou é que, assim, a gente não precisa reinventar a roda, né? Exato. Não tem nada muito inovador. Talvez acho que o mais inovador é conseguir sair da teoria e ir pra prática e fazer da prática o que a gente faz, o que a gente escreve na teoria, né? Porque Exatamente. acho que isso é o mais difícil no fim das contas. Eu acho que vale só dar um adendo também, que grande parte das pessoas pede demissão por causa do líder, não por causa da empresa, né? Então, formemos bons líderes que olhem para os seus liderados, que não é nada fácil, mas é uma reflexão importante. Mas é como a Ângela tinha citado ali também, né? Lidar com pessoas não é algo inato, né? A gente tem muita dificuldade na nossa vida pessoal, no trabalho, enfim, qualquer lugar assim que a gente vai. É muito difícil você compreender o que a pessoa tá querendo dizer e falar, e o que ela tá sentindo, enfim, a gente ainda tem muito pouco autoconhecimento, o que atrapalha muito, né, em relação às nossas relações, sejam elas quais forem, assim, mas dentro do trabalho é incluído, né? A gente também tem essas dificuldades aqui dentro mesmo, mas acho que é um esforço contínuo aí da gente tentar compreender como é lidar com pessoas, enfim, né? E é um esforço grande. Muito. E agora, pra gente fechar, vocês querem indicar alguma coisa, Ângela e Fê? Vou indicar um livro que eu gosto, assim, não é tão novo, é Os 5 Desafios das Equipes, que, assim, a gente tá falando aqui sobre liderança, e esse livro fala um pouco, assim, sobre como trabalhar alguns comportamentos que às vezes não contribuem, né? Então, acho que nessa perspectiva de como que a liderança lida com os times é uma boa indicação, assim, também. Eu vou indicar, é um livro, mas não é só um livro, que é um movimento, assim, um conceito, né, que é o Management 3.0, mas eu queria falar especificamente de algumas ferramentas que ele propõe, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente veio falando aqui. Lá tem algumas ferramentas como o Delegation Poker, que vai falar sobre autonomia, assim, dentro do time. Tem o Kudo Cards, tem alguns de feedback também, que são ferramentas práticas que vão atuar no sistema mesmo, né? A gente falou muito aqui das pessoas, né, e como que, enfim, cada função tem que ser, principalmente o líder, né? Mas o ambiente também importa muito, assim. Eu acho que essas ferramentas, elas trabalham com o ambiente do time ali, então elas podem ajudar bastante, assim, nesse ponto, né, da comunicação, da transparência. Então fica aí essa dica do Management 3.0. Então gostaria de agradecer a vocês, né, que estiveram aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho do que vocês vivenciam no dia a dia e do que vocês estudam também, muito bom. Eu acho que esse tipo de episódio, onde a gente tem a
oportunidade de discutir um pouquinho dentro de casa, além da gente ter a possibilidade de mostrar um pouquinho como é que é a nossa cultura, que é uma cultura que eu especificamente admiro muito, é uma oportunidade pra gente evoluir com os nossos colegas de trabalho também, né? Pra quem nos escutou até aqui, avalie a gente aí na sua plataforma de streaming preferida, dê um curte, compartilha, divide com seus colegas, acompanhe também nosso perfil nas redes sociais. E é isso, Samuel, muito legal ter participado com você de novo. Meninas, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.